Toda família guarda algum segredo, uma história mal contada, uma porta que ninguém abre, um nome que todos evitam dizer. Sejam bem-vindos ao Além do Pesadelo. Eu sou Nero, e hoje vou contar 3 relatos sobre segredos de família que nunca deveriam ter vindo à tona. Comenta de onde você está ouvindo e que horas são agora, e deixa o like para eu saber quem está aqui hoje. Apague as luzes. E vamos começar. Oi, Nero. Meu nome é João Batista. Nasci e cresci numa fazenda afastada, no sertão da Bahia, onde minha família vive há muitas gerações. O lugar ficava longe da cidade, cercado por caatinga, estrada de terra e um silêncio pesado durante a noite. Quando eu era menino, achava aquela solidão normal. Não havia vizinhos por perto, quase nunca recebíamos visitas e todos trabalhavam desde cedo. Mesmo assim, existia uma coisa naquela casa que sempre me deixava inquieto: o velho porão de pedra. A entrada do porão ficava nos fundos do casarão, debaixo de uma escada estreita, escondida atrás de uma porta grossa de madeira. A fechadura era grande, enferrujada, e meu pai carregava a única chave presa num cordão por dentro da camisa. Desde pequeno, escutava a mesma ordem. Ninguém podia chegar perto daquela porta. Minha mãe repetia isso com medo, enquanto meus tios falavam de um jeito mais duro. Nunca explicavam o motivo. Diziam apenas que certas regras existiam para manter a família viva. Eu tentei descobrir sozinho algumas vezes. Encostava o ouvido na madeira quando a casa estava vazia, mas quase nunca ouvia nada. Em algumas noites, porém, percebia um ruído baixo vindo do chão, como alguém arrastando alguma coisa sobre pedras. Quando perguntava, meu pai dizia que eram ratos ou madeira cedendo por causa da umidade. O problema era que o porão não tinha janelas e ninguém entrava ali durante o ano. Mesmo assim, na véspera de finados, meus tios sempre apareciam para ajudar numa limpeza escondida. Nesses dias, minha mãe me mandava dormir cedo e fechava todas as janelas do meu quarto. Eu ficava deitado, ouvindo passos pesados no corredor e vozes abafadas no quintal. Certa vez, levantei depois da meia-noite e vi meu pai carregando um balde coberto por um pano escuro. Um líquido grosso pingava no chão, deixando marcas que ele apagava com cinza. Quando percebeu minha presença, segurou meu braço com força e disse que eu jamais deveria sair do quarto naquela noite. Eu obedeci por puro medo. Com o passar dos anos, parei de perguntar. Aprendi a trabalhar com o gado, consertar cerca, buscar água e acompanhar meu pai nas viagens até a cidade. Por fora, nossa vida parecia comum, apesar do isolamento. A fazenda nunca foi rica, mas também nunca faltou comida, nem mesmo durante períodos em que outras propriedades perderam plantações e animais. Os moradores da região diziam que nossa terra era abençoada. Meu pai não gostava desse comentário. Sempre abaixava a cabeça e mudava de assunto imediatamente. Quando completei 18 anos, acordei antes do sol com meu pai parado ao lado da cama. Ele estava vestido com a mesma roupa escura que usava nos enterros da família. Não falou sobre trabalho, café ou animais. Apenas mandou que eu calçasse as botas e o acompanhasse. Caminhamos em silêncio até os fundos do casarão. Meus tios já esperavam perto da escada, segurando lampiões acesos. Então, meu pai retirou do peito a velha chave enferrujada e abriu, pela primeira vez diante de mim, a porta do porão. O cheiro foi a primeira coisa que senti quando a porta abriu. Era uma mistura de mofo, cera queimada e carne estragada, forte o bastante para embrulhar meu estômago. A escada descia por um corredor estreito, construído com pedras irregulares e úmidas. Meu pai foi na frente segurando um lampião, enquanto meus tios vinham atrás de mim. Ninguém dizia nada. A cada degrau o ar ficava mais frio, até que chegamos a uma sala baixa, escondida sob as fundações do casarão. No centro havia uma mesa de pedra coberta por velas derretidas.
Ao redor dela, vi imagens antigas de santos, crucifixos quebrados e pequenos objetos que pareciam ter pertencido a pessoas diferentes. Alianças, correntes, relógios, pedaços de roupa. O chão estava manchado de um marrom quase preto. Não precisei perguntar o que era. Em uma das paredes, alguém havia riscado dezenas de nomes, alguns acompanhados por datas muito antigas. Meu sobrenome aparecia várias vezes, repetido por mãos diferentes ao longo das gerações. Meu pai parou diante do altar e mandou que eu olhasse com atenção. Disse que tudo o que nossa família possuía vinha daquele lugar. Contou que durante uma seca terrível, mais de 100 anos antes, meu bisavô encontrou um homem desconhecido perto de um açude vazio. Esse homem prometeu proteger as terras, os animais e os descendentes dele, mas exigiu pagamento. Todo ano, na noite de finados, uma pessoa deveria ser levada viva ao porão. Caso contrário, a fome voltaria e levaria todos nós. Eu achei que fosse alguma história usada para me assustar, mas nenhum deles parecia estar brincando. Um dos meus tios mostrou um caderno grosso, embrulhado em couro. Havia registros de colheitas, nascimentos, mortes e nomes de pessoas desaparecidas na região. Em várias páginas, meu avô descrevia anos em que o ritual quase não aconteceu. Segundo ele, sempre que a entrega atrasava, o gado adoecia, os poços secavam e alguém da família morria. Meu pai disse que dúvidas eram normais, mas desobediência era imperdoável. Perguntei quem seriam as pessoas levadas até ali. Meu pai respondeu que na maioria das vezes escolhiam desconhecidos, andarilhos, ladrões, trabalhadores sem família ou gente que passava pela estrada sozinha. Falou aquilo com uma calma que me assustou mais do que o próprio porão. Para ele não eram vítimas, mas sacrifícios necessários. Disse que ninguém da família gostava, porém todos entendiam o dever. Depois colocou a mão no meu ombro e afirmou que naquele ano eu ajudaria pela primeira vez, porque já era homem. Durante os meses seguintes, tentei fingir que nada havia mudado. Continuei trabalhando, comendo à mesa e conversando com minha mãe como sempre. Ainda assim, toda vez que via meu pai, lembrava das manchas no chão e dos objetos deixados perto do altar. Quando outubro chegou, meus tios passaram a visitar a fazenda com frequência. Cavaram perto do porão, trouxeram cordas novas e esconderam ferramentas no celeiro. Na manhã de 1º de novembro, meu pai voltou da cidade com um homem desacordado na carroceria da caminhonete. O homem parecia ter pouco mais de 40 anos. Estava com as mãos amarradas, a boca coberta por um pano e um corte profundo acima da sobrancelha. Quando acordou, começou a se debater e bater os pés contra a carroceria. Meu pai mandou que eu ajudasse a segurá-lo. Fiquei parado por alguns segundos, sem conseguir me mexer, até que um dos meus tios me empurrou. Segurei as pernas daquele homem enquanto ele tentava gritar por baixo do tecido. Levamos o homem para o celeiro antes de escurecer. Meu pai dizia que ninguém podia vê-lo perto da casa. Durante horas, ele permaneceu preso a uma cadeira, respirando com dificuldade. Em certo momento, consegui ficar sozinho com ele. Tirei o pano de sua boca por alguns segundos e ele pediu água. Disse que se chamava Antônio, trabalhava como pedreiro e tinha uma filha pequena esperando sua volta. Antes que pudesse falar mais, ouvi passos se aproximando e recoloquei o pano, tremendo de medo. Quando a noite caiu, meus tios acenderam lampiões e fecharam todas as portas do casarão. Minha mãe ficou no quarto rezando baixinho, sem olhar para mim. Às 11 da noite, levaram Antônio até o porão. Ele tentou se soltar no caminho e caiu 2 vezes no quintal. Meu pai mandou que eu segurasse uma das cordas. Cada vez que ele tropeçava, eu sentia o peso do corpo puxando meu braço e ouvia sua respiração desesperada, cada vez mais curta e abafada. Dentro do porão, colocaram Antônio deitado sobre a mesa de pedra. As velas já estavam acesas, formando sombras nas paredes.
Meu tio mais velho abriu o caderno e começou a ler palavras antigas, misturadas com orações que eu conhecia da igreja. Meu pai entregou uma faca para mim. Disse que eu precisava fazer o primeiro corte, como prova de que aceitava continuar o pacto. Antônio olhou diretamente para mim. Não havia raiva nos olhos dele, apenas um medo tão grande que parecia impossível suportar. Eu disse que não conseguia. Meu pai segurou minha mão e fechou meus dedos ao redor do cabo. Falou que, se eu recusasse, minha mãe, meus irmãos e todos os nossos animais sofreriam. Meus tios começaram a repetir que não havia escolha. Quando a lâmina tocou o braço de Antônio, ele gritou e puxou as cordas com tanta força que uma delas quase se soltou. Fiz um corte pequeno, mas o sangue apareceu depressa. Meu pai sorriu, como se eu tivesse cumprido uma obrigação comum. Depois disso, tiraram a faca da minha mão e mandaram que eu ficasse perto da porta. O que fizeram em seguida durou horas. Antônio gritava, implorava e chamava pela filha. Às vezes, sua voz parava por alguns minutos e eu pensava que tudo havia terminado. Então outro grito vinha do fundo do porão. Pouco antes do amanhecer, o silêncio finalmente chegou. Meu pai cobriu a mesa com um lençol e disse que agora eu fazia parte daquilo, para o resto da minha vida. Nos dias seguintes, ninguém falou sobre Antônio. O corpo foi enterrado numa parte seca da fazenda, longe das plantações, e suas coisas foram queimadas atrás do curral. Meu pai mandou que eu voltasse ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Eu obedeci, mas comecei a acordar no meio da noite, ouvindo os gritos dele. Às vezes, sentia o cheiro de cera queimada dentro do quarto. Outras vezes, sonhava com uma menina parada na estrada, esperando pelo pai que nunca voltaria para casa. Passei anos tentando me convencer de que tudo era superstição. Saí da fazenda, fui morar em Feira de Santana e arrumei emprego numa oficina. Quando meu pai morreu, voltei apenas para o enterro. Meus tios disseram que eu precisava assumir o lugar dele no ritual, pois era o filho mais velho. Recusei e vendi minha parte das terras. Poucos meses depois, uma praga destruiu quase toda a plantação. O gado adoeceu e um dos meus irmãos morreu após uma febre repentina. Minha família colocou a culpa em mim. Minha mãe dizia que eu tinha condenado todos por orgulho, enquanto meus tios apareciam na minha casa exigindo que eu voltasse. Durante algum tempo, quase acreditei neles. A coincidência parecia cruel demais, e o medo que senti quando o menino começou a crescer outra vez. Mesmo assim, procurei informações sobre Antônio. Descobri que ele realmente era pedreiro, morava numa cidade próxima e tinha uma filha chamada Luciana. O desaparecimento dele nunca foi resolvido pela polícia. Encontrei Luciana muitos anos depois. Não contei quem eu era, nem o que minha família havia feito. Apenas ouvi quando ela disse que a mãe morreu sem saber onde o marido estava. Ela passou a infância acreditando que o pai tinha abandonado as duas e cresceu carregando raiva de um homem que nunca escolheu desaparecer. Saí daquele encontro sentindo um peso impossível de explicar. Naquela noite, percebi que a verdadeira maldição nunca esteve na seca, na terra ou no porão, estava em nós. Boa tarde, Nero e amigos. Me chamo Marcelo, tenho 36 anos e fui criado em uma família que sempre tratou fé como coisa séria. Minha avó, Dona Alzira, era a pessoa mais religiosa que conheci. Rezava antes do sol nascer, mantinha velas acesas diante de um altar na sala e nunca deixava ninguém tocar nas imagens. Quando morreu, fui escolhido para esvaziar a casa dela, numa cidade pequena do interior de Pernambuco. A casa ficava no fim de uma rua de barro, cercada por muros baixos e pés de mandacaru. Desde o enterro, ninguém da família quis dormir ali. Minhas tias diziam que era por respeito ao luto, mas evitavam até entrar depois do fim da tarde. Eu cheguei pela manhã,
levando caixas, sacos e ferramentas. O interior ainda cheirava a café velho, cânfora e vela apagada. Tudo parecia exatamente como minha avó havia deixado. Comecei pelo quarto, separando roupas e documentos. Em quase todas as gavetas havia terços, medalhas e papéis com orações copiadas à mão. Algumas frases estavam escritas tantas vezes que rasgavam o verso da folha. Encontrei também pequenas trouxas de pano amarradas com linha vermelha, escondidas entre lençóis. Quando abri uma delas, vi cabelos grisalhos, sementes secas e um pedaço de unha. Joguei tudo fora, tentando não pensar no significado daquilo. No começo da tarde, fui desmontar o altar da sala. Era um móvel pesado, preso à parede com parafusos antigos. Havia imagens de Nossa Senhora, São José e Padre Cícero, todas limpas e enfeitadas com flores de plástico. Quando retirei a última imagem, percebi uma corrente de ar saindo por trás do móvel. Afastei o altar com dificuldade e encontrei uma linha reta cortando o reboco, como o contorno estreito de uma porta escondida. A fechadura estava coberta por tinta, mas cedeu depois de algumas pancadas. Do outro lado, havia um corredor curto, tão apertado que precisei entrar de lado. O ar era quente e cheirava a cera queimada, terra molhada e alguma coisa azeda. No fim do corredor, encontrei um quarto sem janelas. As paredes estavam escurecidas pela fumaça e o chão tinha marcas circulares, como se objetos pesados fossem arrastados ali durante muitos anos. No centro do quarto, havia uma imagem de madeira coberta por um pano preto. Ao redor dela, dezenas de fotografias estavam espalhadas sobre uma mesa baixa. Reconheci parentes mortos, crianças, casamentos e rostos que só conhecia de álbuns antigos. Todas as fotos tinham uma mancha escura sobre alguém. Aproximei uma delas da luz do corredor e percebi que não era tinta. Antes que eu tocasse no pano, ouvi minha tia gritar meu nome atrás de mim. Minha tia Lúcia entrou no quarto quase tropeçando no corredor. Quando viu a fotografia em minha mão, perdeu a cor do rosto e começou a chorar. Mandou que eu saísse imediatamente, sem tocar em mais nada. Perguntei o que era aquela imagem coberta, mas ela apenas fechou a porta e empurrou o altar de volta ao lugar. Depois, segurou meus braços com força e disse que minha avó havia deixado ordens específicas para aquela casa. Ela me levou até a cozinha, trancou as janelas e pediu que eu não comentasse a descoberta com ninguém da cidade. Disse que as pessoas conheciam minha avó como uma mulher de oração, mas que a devoção dela não era dirigida apenas aos santos da sala. Aquele quarto existia desde o tempo da minha bisavó, e cada mulher mais velha da família assumia a responsabilidade de mantê-lo fechado, alimentado e longe dos olhos dos descendentes. Quando perguntei o que significavam as manchas nas fotografias, minha tia respondeu que eram marcas de proteção. Percebi que ela mentia porque evitava olhar para mim. Peguei uma das fotos que havia colocado no bolso antes de sair do quarto. Era do casamento dos meus pais. Havia sangue seco sobre o rosto da minha mãe, morta de hemorragia quando eu tinha 7 anos. Minha tia tentou arrancar a fotografia da minha mão, mas recuei. Ela então confessou que nenhuma mulher da nossa família morria de causa natural havia muitas gerações. Algumas adoeciam de repente, outras sofriam acidentes improváveis, mas todas morriam depois de cumprir determinado tempo diante daquele altar. Em troca, os filhos conseguiam terras, empregos, casamentos vantajosos e escapavam de doenças graves. Minha tia falava como quem repetia uma história aprendida desde criança. Ainda assim, não mencionou o nome da entidade escondida sob o pano. Perguntei por que minha avó havia escolhido viver daquela forma. Lúcia respondeu que não existia escolha, apenas continuidade. Cada guardiã precisava apontar alguém da própria família antes de morrer. A escolhida começava a sonhar, acordava com sinais no corpo e sentia vontade de voltar a casa. Quando perguntei quem havia sido indicado por minha avó, ela ficou em silêncio.
O relógio da cozinha parou naquele instante, embora continuasse fazendo um ruído seco por dentro. Pouco depois, ouvi 3 batidas vindo da sala. Minha tia fechou os olhos e começou a rezar baixinho. As batidas se repetiram, agora atrás do altar, lentas e fortes, como se alguém estivesse preso no quarto escondido. Lúcia segurou minha mão e pediu que eu não respondesse. Então, uma voz abafada chamou por mim do outro lado da parede. Era a voz da minha avó, exatamente como na infância, dizendo que eu finalmente tinha voltado. A voz repetiu meu nome 3 vezes, sempre mais perto da porta. Minha tia apertava meus dedos com tanta força que as unhas marcaram minha pele. Quando as batidas pararam, o silêncio ficou pior. Ela me contou que minha avó havia feito a escolha semanas antes de morrer e que desde então evitava falar comigo. Não por desprezo, mas porque acreditava que qualquer demonstração de afeto poderia enfraquecer minha resistência diante do chamado. Eu disse que iria embora naquela mesma tarde. Minha tia não tentou impedir, apenas avisou que sair da cidade não encerraria nada. Peguei minhas malas, tranquei a casa e dirigi por quase 4 horas até Recife. Durante o caminho, senti cheiro de vela queimada dentro do carro, embora os vidros estivessem abertos. Quando cheguei ao apartamento, encontrei barro úmido no assoalho do passageiro e pequenas marcas de dedos no porta-luvas fechado. Naquela noite, acordei exatamente às 3 horas com os braços estendidos sobre o peito. Minhas mãos estavam cobertas de terra escura, fria e grudenta. O quarto inteiro cheirava a sala da minha avó depois das novenas. Fui ao banheiro, lavei as mãos e percebi sangue sob as unhas. Não havia cortes no meu corpo. Quando voltei, vi pegadas de barro saindo da cama e terminando diante da parede onde eu guardava fotografias antigas. Os sonhos começaram na madrugada seguinte. Minha avó aparecia aos pés da cama usando o vestido do enterro. Não dizia meu nome, não chorava e não parecia com raiva. Apenas repetia que agora era a minha vez. Atrás dela, surgia uma figura alta coberta por um pano preto. Eu nunca via o rosto, mas acordava sabendo que havia alguma coisa olhando para mim. Cada manhã, as marcas de terra apareciam mais longe da cama. Procurei minhas outras tias, mas todas reagiram como se eu já soubesse o que precisava fazer. Uma delas contou que minha mãe também havia sido escolhida muitos anos antes e que morreu porque tentou fugir. O acidente nunca existiu como me disseram. Ela adoeceu depois de destruir parte do altar e passou semanas acordando com terra nas mãos. Minha avó assumiu o lugar para impedir que a entidade chegasse até mim quando eu ainda era criança. Voltei à cidade decidido a queimar o quarto escondido. Cheguei perto da meia-noite, levando gasolina e uma marreta. A casa estava fechada, mas encontrei a porta da frente aberta e todas as velas do altar acesas. Quando afastei o móvel, a entrada já não estava escondida. O pano preto havia sido removido da imagem. A madeira mostrava o rosto de uma mulher sem olhos. E sobre o peito dela estava presa uma fotografia minha ainda molhada de sangue. Arranquei minha fotografia do peito da imagem e joguei gasolina sobre o altar. Antes de acender o fósforo, ouvi passos no corredor. Minhas tias apareceram atrás de mim, todas vestidas de preto, carregando velas e tigelas de barro. Lúcia disse que queimar a madeira não adiantaria, porque aquilo não morava na estátua. A imagem servia apenas como rosto. O verdadeiro altar era a pessoa escolhida, e minha avó havia preparado meu corpo durante anos. Tentei passar por elas, mas minhas pernas perderam a força. Caí de joelhos diante da imagem e vomitei terra escura, cheia de raízes finas e pedaços de cera. Minhas tias não demonstraram surpresa. Colocaram as tigelas ao meu redor e começaram a repetir uma oração que não parecia português. A cada frase, lembranças que não eram minhas surgiam na cabeça. Mulheres ajoelhadas naquele mesmo quarto, cortando as mãos e marcando fotografias de crianças ainda pequenas. Foi então que entendi as manchas.
O sangue não indicava quem seria protegido, mas quem pagaria pela prosperidade da família. Minha mãe havia sido marcada antes de morrer. Minha avó também. Agora, meu rosto estava coberto pela mesma marca. Peguei a marreta e golpeei a imagem até o braço de madeira se partir. De dentro dela, caiu um embrulho de pano. Quando abri, encontrei dentes humanos, fios de cabelo e pequenos pedaços de unhas separados por nomes. No fundo do embrulho, havia uma mecha presa a uma etiqueta com meu nome e a data do meu primeiro aniversário. Minha avó não tinha me escolhido antes de morrer. Ela me entregara à entidade quando eu ainda era criança. Todos os anos, durante as festas em família, cortava um pouco do meu cabelo ou guardava algo que eu tocava. Minha vida inteira havia sido uma preparação. A escolha final era apenas o momento em que eu descobriria. Acendi o fósforo e joguei sobre a gasolina. O quarto pegou fogo depressa, mas minhas tias continuaram paradas olhando para mim. A imagem não queimou. Enquanto as paredes escureciam, ouvi a voz da minha avó saindo de dentro da madeira, dizendo que a dívida precisava de um corpo. Corri para fora antes que o teto desabasse. A casa inteira virou cinza e os bombeiros encontraram minhas tias mortas na sala, ajoelhadas diante do altar destruído. Achei que tudo tivesse terminado até receber as fotografias retiradas dos escombros. Nenhuma delas estava queimada. Em todas, as manchas de sangue haviam sumido dos rostos das mulheres mortas e aparecido sobre o meu. Na última foto, tirada no meu primeiro aniversário, minha avó segurava a imagem de madeira atrás de mim. Hoje acordo todas as madrugadas às 3 horas, com terra nas mãos, mas já não escuto sua voz. Agora sou eu quem repete. Chegou a vez do próximo. Antes de continuarmos, quero mostrar como você pode apoiar o canal e ainda deixar uma mensagem para o Nero. É só acessar o Live Pix, escrever seu nome e sua mensagem e enviar qualquer valor. O QR Code está na tela e o link no comentário fixado. Eu agradeço cada contribuição e cada mensagem recebida. Muito obrigado. Agora vamos ao próximo relato. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos e cresci em uma cidade pequena do interior do Paraná. Durante toda a minha vida, ouvi a mesma história sobre a minha origem. Meus pais diziam que eu tinha sido adotado depois que um casal morreu num acidente de carro, numa estrada de terra perto de uma colônia rural. Eu nunca questionei muito porque eles sempre contavam aquilo com uma tristeza que parecia verdadeira. Minha mãe guardava uma pasta com documentos da adoção, mas nunca deixava que eu mexesse nela sozinho. Dizia que alguns papéis eram antigos, confusos e dolorosos demais. Meu pai evitava o assunto. Quando eu perguntava sobre meus pais biológicos, ele mudava de conversa ou dizia que o passado não servia para nada. Eu interpretava aquilo como cuidado, talvez medo de que eu me sentisse menos filho deles ou começasse a procurar uma família que já não existia. Meu avô paterno era quem mais reforçava aquela versão. Ele tinha uma propriedade grande, cercada por lavouras e eucaliptos, e gostava de dizer que eu tinha chegado à família por vontade de Deus. Quando eu era criança, passava fins de semana com ele, aprendendo a cuidar de galinhas, consertar cercas e dirigir trator em estrada vazia. Ele me tratava com uma paciência que não tinha com os próprios filhos, e eu confundia isso com afeto. Ele morreu no começo do inverno, depois de ficar internado por quase um mês. A casa dele ficou fechada por alguns dias, até que meus tios decidiram separar ferramentas, documentos e móveis antigos. Eu fui ajudar, porque conhecia melhor o paiol e sabia onde ele guardava caixas, chaves e papéis. Naquela tarde, o vento batia nas telhas soltas e levantava um cheiro úmido de palha, óleo queimado e madeira apodrecida. Foi atrás de um armário baixo, coberto por sacos de ração, que encontrei um embrulho diferente. Era um saco de estopa amarrado com arame,
colocado num canto onde quase ninguém alcançava. Dentro havia uma fita VHS sem etiqueta e um caderno de capa preta, manchado de barro seco. Achei que fossem registros de colheita ou alguma gravação de família, mas meu nome estava escrito na primeira folha com a letra do meu avô. Levei as duas coisas para casa sem contar a ninguém. Passei horas limpando um videocassete antigo que eu ainda guardava na garagem. Quando a imagem finalmente apareceu, vi meu pai, meus tios e meu avô muito mais jovens, todos armados diante de uma pequena propriedade rural. Eles cercavam a casa enquanto uma mulher gritava perto da porta. Antes de qualquer disparo, a gravação cortou. Então, abri o caderno e li a primeira frase sobre a tomada daquelas terras. A primeira página descrevia uma reunião feita na cozinha da casa do meu avô, meses antes daquela gravação. O casal que morava na propriedade se recusava a vender, mesmo depois de ameaças e propostas abaixo do valor da terra. Meu avô chamava os dois de invasores, embora o caderno reconhecesse que tinham escritura antiga. Meu pai e meus tios aparecem citados como responsáveis por vigiar a estrada e impedir que vizinhos se aproximassem naquela noite. Continuei lendo devagar, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo podia ser algum tipo de fantasia doentia. Mas os detalhes eram específicos demais. Havia nomes, horários escritos por extenso, placas de caminhonetes e até a quantidade de munição levada por cada um. Meu avô registrava tudo com uma calma assustadora, como se estivesse anotando despesas de uma colheita. Em nenhum momento demonstrava arrependimento. O único medo descrito era o de alguém descobrir. O casal se chamava Marcos e Helena. Naquela parte do caderno, descobri que eles tinham um filho de pouco mais de 2 anos. Meu avô escreveu que a criança dormia num quarto dos fundos quando os homens chegaram. Também dizia que minha mãe adotiva não participou da invasão, mas sabia do plano e ficou esperando em casa. Quando li o nome da criança, precisei fechar o caderno. Era Rafael, igual ao meu, com a mesma data de nascimento. Passei a madrugada comparando as informações com os poucos documentos que eu tinha. Minha certidão de nascimento era uma segunda via emitida anos depois. E o nome da maternidade não existia mais. A pasta que minha mãe mantinha trancada havia desaparecido depois do funeral do meu avô. Procurei fotografias antigas e encontrei uma imagem minha com cerca de 3 anos, no colo dele, diante de uma casa que reconheci imediatamente pela fita. Era a propriedade cercada. Na manhã seguinte, fui até o terreno sem avisar ninguém. A casa já não existia, substituída por um galpão de máquinas e uma lavoura de soja. Mesmo assim, a posição das árvores e o desenho da estrada eram os mesmos. Um vizinho idoso me observou perto da cerca e perguntou se eu era parente do antigo dono. Quando respondi meu sobrenome, ele ficou em silêncio e disse apenas que muita gente havia ido embora depois daquela noite. Voltei para casa com a sensação de que todos sempre souberam alguma coisa. Minha mãe evitou meus telefonemas e um dos meus tios mandou uma mensagem perguntando por que eu tinha ido à propriedade. Eu não havia contado isso a ninguém. Naquela noite, percebi uma caminhonete parada do outro lado da rua com os faróis apagados. Quando saí para olhar, ela arrancou. Então encontrei a porta da garagem aberta e o caderno fora do lugar. O caderno continuava ali, mas 2 páginas haviam sido arrancadas. Eu tinha certeza de que estavam completas quando o levei para casa. Revirei a garagem e encontrei marcas de barro perto da janela lateral, além de um pedaço de tecido preso no trinco. Não liguei para a polícia. Parte de mim ainda temia entregar aquelas provas e descobrir que alguém da delegacia também conhecia minha família. Guardei a fita e fotografei cada página restante. Passei os dias seguintes pesquisando jornais antigos na biblioteca municipal. Encontrei uma nota curta sobre o desaparecimento de Marcos e Helena, publicada poucas semanas depois da data registrada no caderno.
A matéria dizia que o casal provavelmente havia abandonado a região após perder uma disputa de terras. Nenhum corpo fora encontrado. O texto citava meu avô como testemunha e dizia que ele havia visto a família deixando a propriedade numa caminhonete azul durante a madrugada. Na mesma edição, havia uma fotografia pequena da casa, tirada antes do desaparecimento. A mulher segurava uma criança no colo e o homem estava ao lado de um portão de madeira. Ampliei a imagem no computador da biblioteca até perder qualidade. Mesmo borrado, reconheci no menino uma cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Eu tinha a mesma marca desde bebê. Meus pais sempre disseram que eu havia caído de um banco quando tinha quase 3 anos. Decidi procurar o antigo investigador responsável pelo caso. Ele vivia aposentado numa cidade próxima e demorou a aceitar falar comigo. Quando mostrei a fotografia, sua expressão mudou. Disse que o desaparecimento sempre parecera estranho, mas a família do meu avô controlava boa parte das terras e tinha amizade com gente importante. Contou que recebeu ordens para tratar tudo como fuga voluntária. Antes de eu sair, revelou que uma criança também constava nos primeiros registros. Naquela noite, meu pai apareceu sem avisar. Entrou em casa usando a chave reserva, que eu nem lembrava ter deixado com ele. Não perguntou sobre o funeral, o terreno ou a caminhonete. Foi direto à garagem e exigiu o caderno. Quando neguei, ele ficou parado, respirando pesado, e disse que certas verdades não consertavam nada. Pela primeira vez, percebi que ele não estava preocupado comigo. Estava com medo do que eu poderia provar. Coloquei a fita sobre a mesa e perguntei quem eram Marcos e Helena. Meu pai não respondeu de imediato. Sentou, cobriu o rosto e repetiu que tudo tinha acontecido havia muito tempo. Então admitiu que o casal não sofrera acidente algum. Disse que meu avô organizou a invasão, meus tios fecharam a estrada e ele entrou na casa armado. Quando perguntei por que eu ainda estava vivo, ele ergueu os olhos e contou o que aconteceu naquela noite. Meu pai disse que encontrou Marcos ainda vivo, atrás do galpão, ferido por 2 tiros. Helena já estava caída perto da cozinha. Enquanto meus tios procuravam documentos e meu avô mandava jogar querosene na casa, ele ouviu meu choro vindo do quarto dos fundos. Um dos meus tios sugeriu que me levassem junto com os corpos. Meu avô recusou. Disse que uma criança tão pequena não lembraria de nada e poderia ser criada longe daquela história. Eles enterraram meus pais numa parte baixa da propriedade, perto de um córrego que depois foi desviado. A casa não chegou a ser incendiada porque a fumaça chamaria a atenção. Limparam o sangue, retiraram móveis e espalharam a versão de que o casal havia fugido. Poucos meses depois, minha mãe apareceu comigo na igreja e disse que eu tinha sido adotado legalmente. Meu nome foi mantido porque mudá-lo poderia despertar comentários entre os vizinhos mais antigos. Perguntei se ele já havia apontado a arma para os meus pais. Meu pai disse que sim, mas jurou que não apertou o gatilho. Não conseguia acreditar. O caderno registrava que todos participaram. Ele insistiu que meu avô comandava tudo e que naquela época ninguém o contrariava. Depois pediu que eu entregasse a fita e queimasse as anotações. Disse que minha vida inteira desmoronaria se aquilo viesse a público, como se ela ainda estivesse intacta. Na manhã seguinte, entreguei cópias do vídeo, das fotografias e do caderno ao antigo investigador. Também procurei o Ministério Público de outra cidade, longe da influência da minha família. A escavação começou semanas depois, acompanhada por peritos. Encontraram 2 esqueletos sob uma camada de pedras, junto com um pingente que aparecia no pescoço de Helena na fotografia do jornal. O exame confirmou que eram meus pais biológicos e que eu era filho dos 2. Meu pai e meus tios foram presos preventivamente. Minha mãe respondeu por falsidade ideológica e ocultação de provas, porque ajudou a fabricar documentos e sustentou a mentira durante décadas.
O vídeo não mostrava os disparos, mas o caderno, os restos mortais e os depoimentos antigos formaram uma sequência impossível de ignorar. Meu avô morreu sem ser julgado. Ainda assim, seu nome apareceu no processo como responsável pela invasão e pelo plano de eliminar a família inteira. Eu vendi tudo o que recebi de herança e usei parte do dinheiro para dar um enterro digno aos meus pais. Nunca mais voltei à casa onde cresci. Guardei apenas uma fotografia da minha infância, tirada durante um aniversário, com todos sorrindo ao meu redor. Hoje entendo que aquele sorriso não escondia carinho, mas alívio. Eles me viram crescer acreditando numa mentira, sabendo que cada lembrança feliz tinha sido construída sobre a cova dos meus verdadeiros pais. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Deixe nos comentários o que você achou. E caso queira apoiar o canal, o link está no comentário fixado. Tem outro vídeo muito bom esperando por você na tela. Até a próxima.